Imagine uma noite comum em um cassino vibrante, cheio de luzes, risadas e o som das fichas tilintando nas mesas. Uma jovem de 27 anos, confiante e habilidosa com números, senta-se para jogar blackjack, algo que ela fazia com frequência. Ela recebe uma ligação do namorado, promete que logo estará em casa, mas, naquela noite de outubro de 2005, algo muda. Ela não volta. Seu carro permanece no estacionamento, intocado, enquanto sua família e amigos mergulham em um pesadelo de incertezas. O que aconteceu com Christy Wilson? Por que ela desapareceu sem deixar rastros? Christy Wilson era uma jovem de 27 anos, nascida em 10 de janeiro de 1978, em San José, Califórnia, onde cresceu antes de se mudar para a região de Sacramento. Formada em negócios pela Universidade Estadual da Califórnia em Chico, ela tinha uma mente afiada e um dom especial para números, algo que a destacava desde os tempos de escola. Amigos e familiares a descreviam como uma pessoa inteligente e determinada, com uma habilidade natural para calcular probabilidades rapidamente. Na época, ela dividia um apartamento em Sacramento com o namorado, Danny Burlando, um vendedor de carros de 31 anos que conhecera no ano anterior, justamente em uma das mesas de blackjack do cassino. O relacionamento deles, porém, estava longe de ser tranquilo. Cerca de um mês antes, em setembro de 2005, uma briga entre os dois tinha escalado a ponto de os vizinhos chamarem a polícia. Os gritos ecoaram pelo prédio e, quando os oficiais chegaram, encontraram ambos com marcas de agressão. Apesar da gravidade, nenhum quis prestar queixa, e os dois foram presos brevemente por violência doméstica antes de serem liberados. O padrasto de Christy, Patrick Boyd, um detetive da polícia de San José, já havia notado hematomas no corpo dela durante uma visita à casa da mãe, Debbie Boyd, e isso o deixava preocupado. Ele comentou com a esposa sobre as marcas, e ambos temiam que algo não estivesse certo na vida da filha. Christy era muito ligada à família. Criada por Debbie e Dennis Wilson, seu pai biológico, ela viu os pais se separarem ainda jovem. Debbie então se casou com Patty, que a tratava como filha de sangue. A irmã mais velha, Stacy, e a melhor amiga, Tiffany de Brice, completavam seu círculo mais próximo. Tiffany, que a conhecia desde a escola, a chamava de irmã de alma e lembrava como Christy conseguia alegrar qualquer dia ruim com sua energia contagiosa. Elas passavam horas juntas, dançando no quarto ou apenas conversando, e sabiam que podiam contar uma com a outra para tudo. Em 2005, Christy estava entre empregos, após perder uma posição em uma empresa de tecnologia devido à crise no setor, e usava o blackjack como forma de complementar a renda enquanto buscava algo novo. Uma entrevista de trabalho estava marcada para os próximos dias, algo que ela não perderia por nada. Na noite de 4 de outubro de 2005, uma terça-feira, Christy decidiu ir ao Thunder Valley Cassino para mais uma sessão de blackjack. Danny, por sua vez, foi jantar na casa dos pais, um hábito comum quando ela saía para jogar. Ele não se preocupou com a ausência dela ao voltar para casa por volta das 23h30, já que Christy costumava chegar tarde da noite depois de suas partidas. As câmeras de segurança do cassino captaram sua chegada às 19h, mostrando-a estacionando o carro no lotado estacionamento e caminhando com confiança até o interior do prédio. Ela se sentou na mesa 10 de blackjack, onde passou várias horas jogando. No início, estava animada, sorrindo e vibrando a cada vitória, como testemunhas mais tarde contariam. Era uma noite típica para ela, imersa no jogo que tanto amava. Às 22h28, Danny ligou para o celular dela. O momento foi registrado pelas câmeras internas. Christy atendeu, segurando o telefone com uma mão enquanto mantinha os olhos na mesa. A conversa durou exatos 55 segundos, e Danny a ouviu dizer: "Estou terminando aqui, já vou para casa logo." Ele pediu que ela voltasse, e ela respondeu com um tom casual: "Ok, estou acabando, já chego." Para Danny, aquilo era suficiente. Ele foi dormir pouco depois, confiando que a encontraria em casa pela manhã, como tantas outras vezes. Enquanto isso, no cassino, a noite de Christy seguia, mas algo naquela atmosfera vibrante estava prestes a mudar. Um detalhe que só seria percebido dias depois. Na manhã de 5 de outubro, quarta-feira, Danny acordou e percebeu que Christy não estava em casa. A cama ao seu lado estava intacta, e o silêncio do apartamento o deixou inquieto. Ele pegou o telefone e ligou para ela, mas a chamada caiu direto na caixa postal. O celular estava desligado. Durante o dia, enquanto trabalhava, ele insistiu, tentando contato várias vezes, mas não houve resposta. Cada ligação sem sucesso aumentava sua preocupação, mas ele ainda pensou que talvez o celular tivesse descarregado ou que ela tivesse passado a noite com uma amiga após virar a madrugada jogando. Ao voltar para casa à noite e ver que ela continuava ausente, contudo no apartamento exatamente como deixará, Danny decidiu esperar mais um pouco, justificando para si mesmo que ela logo apareceria. O tempo passou, e na sexta-feira, dia 6, a situação ficou insustentável. Danny foi trabalhar normalmente, mas,
Ao retornar à noite e encontrar o apartamento vazio novamente, o peso da ausência de Christie o atingiu em cheio. Já eram mais de 48 horas desde o último contato. Desesperado, ele dirigiu até o Thunder Valley Cassino, o último lugar onde ela disse estar. No estacionamento, encontrou o carro dela, estacionado no mesmo lugar onde as câmeras a mostraram chegando na terça-feira. O veículo estava trancado, sem sinais de algo errado à primeira vista. Ele entrou no cassino, procurando por ela entre as mesas e máquinas, mas não a viu. Aproximou-se dos funcionários e perguntou se podiam checar o cartão de fidelidade dela para saber se estava ativo em alguma máquina naquele momento, mas eles se recusaram a fornecer informações por questões de privacidade. Com o coração acelerado, Danny percebeu que algo estava muito fora do normal. Era sábado, 6 de outubro, e já se passavam 48 horas desde aquela ligação breve na noite de terça. Ele pegou o telefone e ligou para a polícia diretamente do cassino, relatando o desaparecimento de Christie. Sua voz carregava uma mistura de medo e urgência enquanto explicava que ela não voltava para casa, que o carro dela estava ali, mas ela, não. A partir daquele momento, o que parecia uma noite comum de jogo se transformava em um mistério que abalaria todos que a conheciam, dando início a uma busca que ninguém imaginava quanto tempo duraria. Assim que Danny Burlando registrou o boletim de ocorrência no sábado, 6 de outubro de 2005, a polícia de Placer County agiu rápido. O primeiro passo foi ir até o Thunder Valley Cassino, onde o carro de Christie ainda estava estacionado no mesmo lugar desde a noite de terça-feira. Os policiais examinaram o veículo com cuidado, olhando por dentro e por fora. Estava trancado, sem marcas de arrombamento, sem sinais de luta ou qualquer coisa fora do comum. Nada no carro sugeria que Christie tivesse sido levada à força dali ou que algo violento tivesse acontecido ali mesmo. Era como se ela tivesse simplesmente saído e deixado o carro para trás, o que só aumentava o mistério. De lá, os investigadores seguiram para o apartamento que Christie dividia com Danny em Sacramento. Com a permissão dele, entraram e revistaram cada canto. O lugar estava intacto. Os documentos dela, como carteira de identidade e passaporte, estavam lá, junto com roupas, pertences pessoais e até os remédios que ela tomava. O gato dela, que ela adorava, também continuava no apartamento, miando como se esperasse o retorno da dona. Não havia sinais de briga, como móveis quebrados ou coisas fora do lugar, nem qualquer indício de que ela tivesse feito as malas para fugir. Um detalhe chamou a atenção. Christie tinha uma entrevista de emprego marcada para os próximos dias, algo que ela vinha se preparando para aproveitar depois de um tempo desempregada. Quem a conhecia dizia de jeito nenhum ela perderia essa chance. Tudo apontava que ela não tinha intenção de desaparecer por conta própria. Danny, enquanto isso, se mostrava disposto a ajudar. Ele entregou o computador de Christie para os policiais analisarem e deixou que vasculhassem tudo o que quisessem no apartamento. No celular dele, os investigadores encontraram um registro impressionante. Entre os dias 5 e 6 de outubro, ele tinha ligado para ela 78 vezes, deixando mensagens cada vez mais preocupadas. Uma delas, gravada na quarta-feira, dia 5, dizia: "Já faz 24 horas desde que falei com você, estou muito preocupado. Me liga se estiver bem, me liga se não estiver, só me diz o que está acontecendo." O tom de desespero na voz dele era claro, e os policiais notaram que ele parecia genuinamente abalado com a situação, o que os fez começar a montar o quebra-cabeça com ele no centro das atenções. Não demorou para Danny se tornar o principal suspeito. O relacionamento dele com Christie era conhecido por ser conturbado, e o episódio de violência doméstica em setembro de 2005 pesava contra ele. Naquela ocasião, os vizinhos ouviram gritos tão altos vindos do apartamento que chamaram a polícia. Quando os oficiais chegaram, encontraram os dois com marcas de agressão, mas nenhum quis apontar o dedo para o outro, e a situação terminou sem denúncias formais. Debbie, a mãe de Christie, confirmou aos policiais que já tinha visto hematomas no corpo da filha antes, algo que o padrasto Pat, um detetive experiente da polícia de San José, também notara em uma visita recente. Pat não escondia sua desconfiança de Danny. Ele disse aos investigadores: "Algo está muito errado aqui, não me sinto bem com isso", insistindo que olhassem cada detalhe da vida do namorado com atenção. A família reforçava essa visão. Stacy, a irmã mais velha de Christie, descrevia o quanto a relação com Danny era instável, cheia de altos e baixos que deixavam todos preocupados. Tiffany DeBris, a melhor amiga, também mencionou que Christie às vezes falava sobre discussões intensas com ele, embora nunca tivesse dito que queria terminar tudo. Com esse histórico, os policiais começaram a suspeitar que Danny poderia estar envolvido no desaparecimento. Mas havia um porém: ele tinha um álibi parcial. Na noite de 4 de outubro, Danny jantou na casa dos pais e foi levado para casa por um amigo por volta das 23h30. Ele disse que foi dormir logo depois, esperando que Christie chegasse tarde do cassino, como era costume. Os pais e o amigo confirmaram essa parte da história, mas ninguém podia dizer o que ele fez entre 23h30 e a manhã seguinte. Esse buraco no tempo, sem testemunhas ou provas,
mantinha a suspeita viva, mesmo que não houvesse nada concreto ligando ao cassino naquela noite. Com poucas pistas no carro e no apartamento, os investigadores voltaram ao Thunder Valley Cassino, o último lugar onde Christie foi vista. Lá, começaram a analisar as imagens de mais de 700 câmeras de segurança, cobrindo tanto as áreas internas quanto o estacionamento. O trabalho não era fácil. As câmeras externas eram móveis, girando em intervalos e deixando lacunas na cobertura, mas as internas ofereciam uma visão clara do que aconteceu dentro do cassino. As gravações mostraram Christie chegando às 19 horas do dia 4, sentando-se na mesa 10 de blackjack e jogando por horas. No começo, ela estava animada, sorrindo e gargalhando a cada vitória, como os funcionários que a conheciam bem lembrariam depois. Ela era uma presença familiar ali, sempre focada e confiante nas jogadas. Por volta das 22h28, as câmeras a captaram atendendo a ligação de Dani, ainda na mesa, mas depois disso algo mudou. Conforme a noite avançava, Christie começou a perder. Testemunhas disseram que ela pegou dinheiro emprestado de um homem de cabelos escuros que estava sentado ao lado dela. Alguém que parecia interagir bastante com ela. Esse homem, mais velho, foi visto tentando colocar o braço sobre os ombros dela várias vezes, mas Christie o afastava, às vezes com firmeza, como mostravam os movimentos rápidos do braço dela nas imagens. Os funcionários notaram que o comportamento dela estava estranho. Apesar de não ser de beber muito, precisava manter a cabeça clara para o jogo. Ela parecia inquieta, ansiosa, quase como se estivesse alcoolizada. Depois de mais perdas, ela ficou alterada, falando alto e se tornando ofensiva, algo que não combinava com a Christie que conheciam. Os empregados do cassino chegaram a discutir se deveriam pedir para ela sair, mas o homem ao lado dela interveio. Ele disse com calma: "Não se preocupem, eu cuido dela", e os convenceu a deixá-la ficar. As câmeras então registraram um momento crucial. À 1h13 da manhã de 5 de outubro, Christie e esse homem saíram juntos do cassino. No estacionamento, ele tentou abraçá-la novamente, mas ela o empurrou, visivelmente desconfortável. Os dois caminharam em direção a uma área mais escura, onde as câmeras móveis não alcançavam com clareza. 3 minutos e 41 segundos depois, às 1h17, o carro dele apareceu nas imagens saindo do estacionamento. Ele parecia estar sozinho ao volante, mas o carro de Christie continuou lá, parado, como um sinal silencioso de que algo tinha dado errado. A polícia sabia que aquele homem era a chave para entender o que aconteceu. Felizmente, o Thunder Valley Cassino usava um sistema de cartões de fidelidade que registrava a atividade dos jogadores. Analisando os registros, os investigadores descobriram que, às 18h50 do dia 4, minutos antes de Christie chegar, alguém tinha usado um cartão em uma máquina caça-níqueis. Esse mesmo cartão estava ligado a um nome, Mário Flávio Garcia, um homem de 53 anos. Ele era morador de Albany, Califórnia, onde vivia com a família em uma propriedade de 5 acres. Casado com Jean Garcia e pai de 2 filhos adolescentes, Chris e Andy, Mário trabalhava como gerente de projetos em um hospital local, um emprego que parecia dar a ele uma vida estável e respeitável. A esposa, Jean, o descrevia como um homem de família, alguém que levava os filhos para o esporte e mantinha a casa em ordem. Chris, o filho mais velho, então com 19 anos, reforçava isso, dizendo que o pai sempre esteve presente e que eles eram uma boa família. A imagem que pintavam era de um cidadão comum, sem nada que levantasse suspeitas à primeira vista. Mas as câmeras o colocavam ao lado de Christie na última vez que ela foi vista, e isso bastou para os policiais decidirem que precisavam saber mais sobre ele. Com o nome em mãos, a investigação tomou um novo rumo, mas ninguém ainda podia imaginar o que viria à tona nos próximos dias. No domingo, 9 de outubro de 2005, os policiais bateram à porta da casa de Mário Flávio Garcia em Albany, uma propriedade ampla de 5 acres cercada por vegetação. Ele abriu a porta com calma e concordou em responder às perguntas. Disse que sim, esteve no Thunder Valley Cassino na noite de 4 de outubro, que conheceu Christie Wilson enquanto jogava blackjack na mesa 10 e que passaram um tempo juntos nas cartas. Confirmou que saíram do cassino às 1h13 da manhã de 5 de outubro, como as câmeras mostraram, mas insistiu que tudo terminou ali no estacionamento. Segundo ele, conversaram brevemente perto dos carros, se despediram com um abraço amigável e cada um seguiu seu caminho. Mário afirmou que dirigiu direto para casa, chegou por volta das 2 horas, foi dormir e acordou cedo para estar no trabalho às 9 horas da manhã, como fazia todo dia. Enquanto ele falava, os policiais notaram algo que não podiam ignorar. Arranhões visíveis no rosto e no peito dele. As marcas eram frescas, vermelhas e chamativas, espalhadas de um jeito que não parecia casual. Mário percebeu os olhares e logo explicou. Disse que os arranhões vieram de um acidente com hiedra venenosa enquanto mexia no quintal, depois mudou a história e falou que tinha caído de uma árvore, e por fim mencionou um problema com o trator da propriedade. As versões não batiam entre si, e os policiais trocaram olhares discretos. Eles sabiam que ninguém no cassino, nem os funcionários, nem o médico emergencista Robert Royer,
que esteve a menos de 60 centímetros dele na mesa de blackjack, tinha visto qualquer arranhão no rosto de Mário naquela noite. Royer, acostumado a reparar em ferimentos por profissão, foi claro depois. Eu estava bem perto dele, e não vi nada no rosto. Sou bom nisso, é o que faço para viver. Aquelas marcas tinham aparecido depois, e isso levantou uma bandeira vermelha para a investigação. Na segunda-feira, 10 de outubro, Mário apareceu na delegacia para um depoimento oficial, acompanhado de um advogado que ficava ao seu lado o tempo todo. Os policiais aproveitaram para tirar fotos detalhadas dos arranhões, querendo registrar cada linha e profundidade. Uma médica perita foi chamada para analisar as marcas de perto. Depois de examiná-las, ela deu um parecer que mudou o rumo das coisas. Os arranhões não pareciam ter vindo de galhos ou plantas. Eram linhas definidas, concentradas no lado esquerdo do rosto e peito, como se alguém tivesse usado as unhas com força para se defender. Ela destacou que o padrão era típico de uma luta corporal, e mais, combinava com alguém destro tentando escapar, como Christie, que usava a mão direita como principal. Aquilo não era um acidente de jardinagem, parecia uma prova de que Mário tinha enfrentado resistência. A polícia então foi atrás de mais informações. Jean, a esposa de Mário, e os filhos adolescentes, Chris e Andy, disseram que ele passou a noite em casa depois do cassino, mas ninguém conseguiu dizer exatamente a que horas ele chegou. Jean falou que ele estava na cama quando ela acordou, mas não tinha certeza se ele entrou às 2 horas, como ele dizia, ou mais tarde. Os filhos também não ajudaram muito, só confirmaram que o viram em casa na manhã do dia 5. Enquanto isso, os colegas de trabalho de Mário no hospital contaram uma história diferente. Ele tinha uma reunião marcada para as 9 horas daquele dia, mas chegou atrasado, por volta das 10h30. Quando apareceu, os arranhões no rosto estavam lá, bem visíveis, e ele ainda foi ao oftalmologista por causa de um problema nos olhos, algo que os colegas notaram porque ele reclamou de desconforto. Mário tentou explicar aos amigos de trabalho que os ferimentos eram de um trabalho no quintal, mas ninguém engoliu muito bem a ideia de que ele estaria podando árvores ou mexendo com o trator entre a madrugada e o horário de trabalho. Com suspeitas crescendo, a polícia conseguiu um mandado para revistar a casa e o Toyota de Mário. Na propriedade, os investigadores não encontraram nada óbvio à primeira vista, mas o carro chamou atenção assim que abriram as portas. Era um veículo novo, comprado poucos meses antes, e estava impecavelmente limpo, quase limpo demais. Os tapetes do porta-malas tinham sido tirados, algo estranho para um carro tão recente. Mesmo assim, os peritos foram minuciosos. No porta-malas, acharam 2 fios de cabelo, e mais 2 no porta-luvas. Na porta traseira do lado do motorista, pequenas manchas de sangue apareceram, quase invisíveis a olho nu. Tudo foi levado para análise, comparado com o DNA de um cepilo de cabelo de Christie que Dani entregou. O resultado veio como um soco. Os cabelos e o sangue eram dela, com uma chance de erro de 1 em 720 quintilhões. No banco traseiro, outra mancha pequena foi encontrada, e testes iniciais apontaram que era sangue, mas o tecido com tratamento repelente não permitiu extrair DNA para confirmar. Na casa, os policiais revistaram o computador de Mário e descobriram algo que gelou o sangue. Semanas antes do desaparecimento de Christie, ele tinha feito pesquisa sobre toxicologia forense e evidências de armas de fogo. E, uma semana depois que ela sumiu, ele voltou ao computador para buscar informações sobre como detectar drogas usadas em abusos, como as chamadas date rapé drags, que deixam a vítima confusa ou inconsciente. Esses termos não eram algo que alguém pesquisaria por acaso, e ligavam direto ao comportamento estranho de Christie no cassino. Ela, que não bebia muito, parecia fora de si, inquieta e alterada. A promotoria começou a montar uma teoria. Mário teria colocado algo na bebida dela, o que explicava por que ela ficou tão diferente naquela noite. Depois, no estacionamento, ele a atacou, e os arranhões no corpo dele seriam marcas da luta dela para escapar. Por fim, ele a incapacitou e a colocou no carro, talvez no banco traseiro ou no porta-malas, antes de sair às 1h17. Enquanto as evidências físicas se acumulavam, os investigadores decidiram cavar o passado de Mário, e o que encontraram foi assustador. Em 1978, perto de Oakland, ele namorou Wendy Ward, uma jovem de 26 anos. Tudo parecia bem até ela decidir terminar o relacionamento. No dia 12 de janeiro de 1979, Mário a agarrou à força e a jogou dentro da van dele. Enquanto dirigia, segurava o pescoço dela e gritava: "Se fizer algo, vou esmagar sua cabeça." Ele mandou que ela tirasse a roupa, mas Wendy lutou, arranhando com as unhas. Furioso, ele começou a estrangulá-la até ela achar que ia morrer. Levou ao apartamento dele, abusou dela sexualmente 2 vezes, e em um momento de terror puro, pegou uma arma, apontou para a cabeça dela e puxou o gatilho. A arma estava descarregada, e ele riu, dizendo: "Dessa vez não tinha bala, mas posso te pegar quando quiser." Depois, fez um sanduíche, comeu calmamente e a levou para casa. Wendy correu ao hospital e denunciou, levando à prisão dele.
A promotoria acusou Mário de sequestro, 2 violações, assalto com arma e invasão, mas o caso ficou parado por 2 anos. No fim, ele aceitou um acordo, declarou-se culpado só por assalto com arma e pegou apenas 18 meses de liberdade condicional. Não parou aí. Em 1979, depois de Wendy, Mário começou a namorar Lynette Smith, uma mulher extrovertida e cheia de vida. O relacionamento era cheio de brigas, e ficou pior quando Lynette abortou uma gravidez dele, o que o deixou furioso. Na noite de Natal, 25 de dezembro, os dois jantaram com Violet Davis, mãe de Lynette. Depois, os 3 entraram no carro dela. Minutos mais tarde, o veículo caiu no estuário de Oakland. Mário foi o único a sair vivo, contando que abriu a janela e nadou enquanto a água entrava, achando que as 2 tinham escapado também. Lynette e Violet morreram afogadas. Testemunhas que passavam por ali disseram que o carro parou no acostamento e, de repente, acelerou com força em direção à água, mas a polícia não conseguiu provar quem dirigia. Mário contratou um advogado criminalista no dia seguinte e se recusou a falar mais. Sem provas claras, o caso foi fechado como acidente. Esses episódios mostravam um padrão de comportamento que os investigadores não podiam ignorar. Com as evidências apontando para Mário, a polícia lançou uma operação enorme em Placer County. Equipes de busca e resgate, com voluntários, carros, helicópteros e cães farejadores, vasculharam estradas, terrenos e áreas remotas. Stacy, a irmã de Christy, andava entre os grupos, imaginando que a irmã poderia ter enfrentado, enquanto Debbie, a mãe, se jogava na busca com uma energia feroz. Ela disse à imprensa, com a voz firme: "Quero minha filha de volta, agora. Posso ter 1,55 metros e ser loira, mas sou uma barracuda", e a luta começou. A comunidade se uniu, com pessoas vindo de longe para ajudar, mas os dias viraram semanas, e nada apareceu, nem um sinal do corpo de Christy. Depois de 3 semanas, no fim de outubro, os investigadores tomaram uma decisão ousada. Mesmo sem encontrar o corpo, decidiram acusar Mário de assassinato. Seria o primeiro caso do tipo no condado, baseado só em provas físicas e circunstanciais. O sangue e os cabelos no carro, os arranhões, as pesquisas no computador e o passado dele formavam um quadro que não podiam mais ignorar. A investigação estava entrando em uma nova fase, e a pressão para provar o que aconteceu com Christy só aumentava. Em setembro de 2006, quase um ano após o desaparecimento de Christy Wilson, o julgamento começou no tribunal de Placer County. A promotoria, liderada pelo promotor Garen Horst, estava pronta para apresentar um caso sólido, mesmo sem o corpo de Christy. Eles começaram apontando que Mário Flávio Garcia foi a última pessoa vista com ela, saindo do Thunder Valley Casino às 1h13 da manhã de 5 de outubro de 2005. As câmeras de segurança mostraram os 2 caminhando juntos para o estacionamento, mas apenas 4 minutos depois, às 1h17, Mário apareceu dirigindo seu Toyota sozinho, saindo do local. Christy nunca mais foi vista, e o celular dela, encontrado dias depois por funcionários do cassino debaixo da mesa 10 de Blackjack, provava que ela não tinha voltado para dentro. Isso, para os promotores, era o primeiro sinal claro de que algo aconteceu com ela logo após sair com ele. Horst trouxe mais detalhes para reforçar a história. Mário não foi direto para casa como disse. Registros telefônicos mostraram que ele ligou para a esposa Jean às 7h51 da manhã do dia 5, mas o sinal veio de uma torre ao norte da propriedade em Albany, não de dentro de casa como seria esperado se ele tivesse chegado às 2 horas. Além disso, ele apareceu no trabalho atrasado, às 10h30, quando normalmente chegava às 9 horas, e estava com arranhões frescos no rosto e peito que ninguém no cassino tinha visto na noite anterior. A promotoria juntou isso às evidências físicas: 2 fios de cabelo e pequenas manchas de sangue de Christy encontrados no carro dele, confirmados por DNA com uma precisão impressionante. No computador de Mário, as pesquisas sobre drogas que deixam a pessoa inconsciente, feitas antes e depois do desaparecimento, sugeriam que ele planejou algo sinistro. Os arranhões, analisados por uma médica perita, pareciam marcas de alguém lutando para se defender, o que batia com o perfil de Christy. Sem o corpo, Horst sabia que precisava confiar em cada pedaço de prova que tinham: as imagens, o DNA, os arranhões, o comportamento de Mário, para convencer o júri de que Christy estava morta e que ele era o responsável. Do outro lado, a defesa de Mário, liderada por seu advogado, veio com uma estratégia firme. Sem corpo, não havia prova de assassinato. Eles insistiram que Christy podia estar viva em algum lugar, talvez tendo decidido sumir por conta própria. O advogado questionou cada evidência da promotoria. Sobre o sangue e os cabelos no carro, ele sugeriu que podiam ter sido plantados ou que Christy deixou ali por acidente em algum momento antes do dia 4. Afinal, ela e Mário tinham interagido bastante na mesa de Blackjack. Quanto aos arranhões, a explicação era simples. Vieram de um acidente em casa, talvez mexendo no quintal ou com o trator, como Mário tinha dito desde o começo. O advogado pintou um quadro de um homem comum,
Um pai de família que não tinha motivo para fazer algo tão horrível. Mário subiu ao banco das testemunhas para contar sua versão. Ele falou com voz calma, olhando para o júri: "Eu conheci Christie no cassino, jogamos blackjack juntos por horas, nos demos bem. Saímos para o estacionamento às 1h13, conversamos um pouco, nos despedimos, e eu fui embora. Não sei o que aconteceu com ela depois disso. Não tenho por que pedir perdão, porque sou inocente." Ele negou qualquer briga ou ataque, dizendo que os arranhões eram de um trabalho no quintal e que chegou em casa normalmente naquela noite. A defesa pediu ao júri que olhasse para a falta de provas diretas, nenhum corpo, nenhuma arma, nenhuma testemunha de um crime, e considerasse que a promotoria estava apenas tentando montar uma história sem base sólida. O julgamento durou meses, com o tribunal lotado de familiares, amigos e curiosos acompanhando cada dia. A promotoria queria que o júri soubesse do passado violento de Mário, os ataques ao Andy Ward e o caso estranho com Lynette Smith e Violet Davis, mas o juiz não permitiu, dizendo que isso poderia influenciar demais a decisão sem provas diretas ligando esses eventos a Christie. Mesmo assim, o Andy Ward apareceu no tribunal, sentando-se ao lado da família de Christie em silêncio, um apoio quieto que mostrava o quanto ela acreditava que Mário era perigoso. Debbie Boyd, Stacey Pett estavam lá todos os dias, com Debbie segurando uma foto da filha e sussurrando para si mesma entre as sessões, mantendo a força para ouvir cada argumento. Em dezembro de 2006, após semanas de deliberação, o júri voltou com o veredicto: Mário Flávio Garcia foi considerado culpado por assassinato em primeiro grau. O silêncio no tribunal explodiu em suspiros de alívio da família de Christie e murmúrios da defesa. Em janeiro de 2007, na audiência de sentença, o juiz deu a pena inicial de 25 anos à perpétua. Mas, por causa do ataque ao Andy Ward que veio à tona como agravante após a condenação, a pena foi ajustada para 59 anos, praticamente garantindo que Mário passaria o resto da vida preso. Ele ficou de pé, sem mudar a expressão, e disse uma última vez ao sair da sala: "Eu não matei Christie." A família dela, exausta mas aliviada, abraçou-se em lágrimas, sentindo que a justiça tinha sido feita, mesmo que o corpo de Christie continuasse perdido. Depois da condenação, os detetives Dom Murchison e Nuno Tavares não desistiram de encontrar Christie. Junto com o promotor assistente Morgan Gayer, eles mantiveram a busca viva, determinados a dar à família um lugar para chorar. Nos anos seguintes, vasculharam de tudo em Placer County. Mergulharam em tanques de esgoto, esvaziando 2.000 galões de sujeira à mão, um trabalho fedido e cansativo que não trouxe respostas. Exploraram minas abandonadas na região, descendo em túneis escuros e estreitos com lanternas, mas saíram de mãos vazias. Voltaram à propriedade de Mário em Albany várias vezes, cavando buracos em diferentes pontos, na esperança de achar algum sinal dela, mas o terreno grande e irregular dificultava tudo. Debbie Boyd, enquanto isso, não parava. Em 2017, após ver Mário dar uma entrevista na TV desde a prisão, ela decidiu escrever para ele. Na carta, implorou que ele dissesse onde estava o corpo da filha, oferecendo um apelo de mãe para mãe. Mário respondeu semanas depois, mas a carta não trouxe confissão. Em vez disso, ele sugeriu que poderia dar informações se conseguisse liberdade, uma troca que Debbie achou revoltante. Ela rasgou a carta e cortou qualquer contato, dizendo aos detetives: "Ele não vai usar o corpo da minha filha como moeda de barganha. Isso não é um jogo." A recusa dele só aumentou a determinação dela e da polícia de encontrar Christie sem depender dele. Em 2019, os detetives decidiram reinterrogar os filhos de Mário, Chris e Andy, agora adultos. Chris, que tinha 19 anos em 2005, trouxe uma memória que chamou a atenção. Ele lembrou do sábado, 8 de outubro, 3 dias após o desaparecimento de Christie. Naquele dia, viu o pai trabalhando freneticamente com o trator perto do galpão da propriedade, algo que não era comum tão cedo num fim de semana. Mário estava suado, com o olhar enlouquecido que Chris nunca esqueceu, e recusou ir ao jogo de futebol dele, coisa que quase nunca fazia. Ele parecia fora de si, como se estivesse com pressa para terminar algo, disse Chris. Aquela lembrança acendeu uma luz. Talvez Mário tivesse usado o trator para esconder algo importante. Com essa pista, a polícia voltou à propriedade em agosto de 2020, dessa vez com um radar de penetração no solo, uma máquina que consegue ver o que está enterrado sem precisar cavar tudo. Testaram 2 pontos no terreno, mas nada apareceu. No terceiro, a 100 jardas da casa, o radar mostrou algo diferente. Os investigadores começaram a cavar com cuidado e logo acharam um osso humano. Continuaram o trabalho, e aos poucos um esqueleto completo veio à tona, enterrado a poucos metros de profundidade. Levaram os restos ao laboratório, e registros dentais de Christie, guardados desde 2005, confirmaram o que todos esperavam: era ela. Depois de 15 anos, Christie Wilson finalmente foi encontrada. A autópsia trouxe mais respostas, mas também perguntas. Os ossos mostravam que a mão direita e o nariz de Christie estavam quebrados, sinais de uma luta ou violência antes da morte.
Não havia roupas, joias ou qualquer coisa com o corpo, só os restos expostos ao tempo. Os peritos não conseguiram dizer ao certo como ela morreu. Estrangulamento era uma possibilidade, mas o estado dos ossos não permitia ter certeza. Os detetives acreditavam que Mário teve 4 dias, entre 5 e 8 de outubro de 2005, para esconder o corpo. O trator, que Chris viu ele usando, provavelmente serviu para cavar o buraco e mudar o terreno, confundindo os cães farejadores que procuraram ali semanas depois. Dom Murchison e Nuno Tavares não queriam que Debbie soubesse por telefone. Pegaram um voo para Scottsdale, Arizona, onde ela morava agora, e bateram na porta dela. Quando contaram que tinham encontrado Christie, Debbie ficou em silêncio por um momento, os olhos cheios de lágrimas. Ela abraçou os detetives, agradecendo por nunca terem desistido. Para a família, era o fim de uma espera longa e dolorosa, uma chance de finalmente dizer adeus do jeito certo. 4 meses após a descoberta do corpo de Christie, em 24 de dezembro de 2020, Mário Flávio Garcia morreu na prisão. Ele tinha 68 anos e estava na cadeia estadual da Califórnia quando pegou pneumonia, que piorou por causa do Covid-19. A notícia chegou rápido à família de Christie, mas não mudou o que sentiam. A justiça já tinha sido feita anos antes, e encontrar o corpo era o que importava agora. Para Debbie, Stacy e Pat, a morte dele era apenas um ponto final em uma história que já tinham lutado tanto para fechar.